Muita gente tem pedido para voltar a falar sobre falácias lógicas aqui, sobre argumentação. Então eu pensei que o melhor modo para fazer isso será pegar alguns casos exemplares de falas reais das pessoas e mostrar como funciona isso na vida real. Então o que a gente vai ver aqui tem a ver com a notícia de que o Lula quer se casar, que ele está apaixonado e quer se casar quando sair da prisão, e a seguinte fala aqui do Caio Coppola no Morning Show. Vamos ouvir. E só que assim, é óbvio, né? O Lula é o ladrão que roubou um coração. Isso é a definição do amor bandido. É a definição. A única dúvida que ficou aí é se a lua de mel vai ser em Atibaia ou no Guarujá. Fora isso, a gente tem aqui aquele caso clássico, né, já muito estudado pela psicologia, de atração por presidiário, né? Isso, inclusive, foi trazido aí a música pop pela Britney Spears, né? Mama, I'm in love with a criminal, né? Estou enamorada de um criminoso. Só que, assim, ao invés da gente ficar julgando essa senhorita aí que se enamorou desse corrupto, lavador de dinheiro... O Caio Coppola, embora ele pareça montar um argumento racional muito bem estruturado, ele é um mestre das falácias. E o que é uma falácia, gente? A falácia é uma incorreção lógica num raciocínio que mina a validade lógica de um argumento. Todo mundo comete um momento ou outro, principalmente na fala, principalmente na oralidade, mas o importante é a gente poder reconhecer quais são as falácias e como evitá-las, para que você tenha um argumento mais sólido, um argumento mais consistente. Então, em quais falácias o Caio Coppola incorre nessa fala dele aqui? Vamos ver. Fora isso, a gente tem aqui aquele caso clássico, né, já muito estudado pela psicologia, de atração por presidiário, né? Antes de entrar em falácias, aqui ele comete uma incorreção, na verdade. Mais do que uma falácia, ele comete uma incorreção fatual. Porque ele afirma aqui que a psicologia estudou vários casos de pessoas que se apaixonam por presidiários. Na verdade, não é esse caso. Na verdade, o que a psicologia diagnostica se chama hibristofilia, que é uma parafilia, é um comportamento sexual não padrão, atípico, de pessoas que se excitam sexualmente por um parceiro predatório, ou numa outra definição que elas têm excitação sexual por um parceiro que se sabe que cometeu um ultraje ou um crime, como estupro, assassinato ou assalto à mão armada. Então, na verdade, não tem relação com o presídio, mas sim de excitação sexual, de excitação por algum parceiro criminoso, geralmente envolvendo crimes violentos. Não sei se corrupção, não sei se lavagem de dinheiro faz parte dessa parafilia. Crime de colarinho branco, por exemplo, tem mais a ver com crimes violentos mesmo, crimes armados, que talvez explique também a fixação que certas mulheres têm, por exemplo, por narcotraficantes, por líderes de tráfico. A relação não é com a prisão, mas sim com o crime, com o criminoso. É claro que para o Caio Coppola isso não é uma correção, isso não é um erro, isso é uma tecnicalidade, ou seja, é algo supérfluo, que não faz diferença. Então, primeiro tem um erro fatual, tem um erro de descrição do que é o fenômeno da hibristofilia. E depois a gente entra nas falácias mesmo, né, de fato, na estruturação do argumento dele, que o Caio Coppola comete duas falácias num único argumento dele. A primeira dessas falácias se chama falácia da composição, que é quando você afirma que a verdade de uma parte é a verdade para o todo. Então vamos ver o caso clássico aqui da forma lógica disso. A é parte de B, A tem a propriedade de X, logo B tem a propriedade de X. Vamos ver um exemplo aqui. O telhado é parte da casa. O telhado é feito de telhas. Logo, a casa é feita de telhas. Isso é uma falácia, isso é um erro, uma incorreção lógica. No caso do Lula, o que o Caio Coppola faz é supor que existe esse caso de parafilia, né, que de mulheres que se apaixonam por criminosos. Esse caso aqui ele erra dizendo que é por presidiários. A namorada do Lula se apaixonou por um criminoso, logo, essa namorada do Lula tem essa parafilia, a hibristofilia, como eu disse. Isso é uma falácia porque você não tem como garantir que a propriedade de uma parte disso vale para todos. O fato de haver mulheres ou pessoas que se apaixonam por criminosos não quer dizer que todo mundo que se apaixona por criminosos tem essa parafilia, tem hibristofilia. O fato da namorada do Lula ter se apaixonado por ele não quer dizer que ela tem essa parafilia. Está extrapolando os limites. Ele quer pegar um grupo e extrapolar para todas as pessoas de um grupo muito maior. Isso, além de ser uma falácia, é uma crueldade também, porque ele está atribuindo um desvio de comportamento, um desvio de sexualidade para a atual namorada do Lula. E a segunda falácia que ele incorre também se chama falácia da causa única, também conhecida como reducionismo causal. É você atribuir uma única causa como se ela fosse a única resposta para aquilo ali. Como se não houvesse uma série de causas ou outras causas também para aquele fenômeno. A forma lógica é o seguinte: X ocorreu depois de Y, logo Y causou X. Vamos ver um exemplo aqui. A casa desabou depois do temporal. Logo, o temporal causou desabamento. Você não tem como atribuir a causa do desabamento da casa ao temporal. Podem ser outras causas também. A casa pode ter caído por outras razões que não tem nada a ver com o temporal. Então, no caso do Lula aqui, vamos ver. A namorada do Lula se apaixonou por ele depois de ele estar preso. Logo,
a prisão ou essa parafilia, né, a hibristofilia, causou a paixão. E você não tem como atribuir uma coisa à outra. Ele não pode supor que essa paixão da namorada do Lula tem a ver com essa parafilia, que é o que ele faz nessa fala dele. Claro que ele pode argumentar que ele está sendo sarcástico, que ele está brincando, que não é para ser levado a sério, mas o que ele fala ali, e quando ele fala para centenas de milhares de pessoas, usando essas duas falácias, que levam o espectador e levam o ouvinte a concluir coisas que não estão fundamentadas nos fatos e na realidade, ele leva as pessoas ao erro também. O que ele faz aqui, como eu disse, é uma crueldade. Primeiro, atribuir um desvio de comportamento à namorada do Lula atual e atribuir a essa paixão dela a uma causa única que seria essa parafilia, que seria esse distúrbio de comportamento. Como se ela não pudesse se apaixonar por ele por uma série de razões que não tem nenhuma relação com crime ou com prisão. Segundo o que a gente sabe até o momento, depois das notícias publicadas sobre esse assunto, é que ela já conhecia o Lula antes da prisão, e o Lula, a gente supõe que tem uma série de atributos que vão muito além de estar preso. Ele foi ex-presidente do Brasil durante 2 mandatos, é um líder político, é alguém conhecido no Brasil inteiro, respeitado por muitos milhões de brasileiros, respeitado fora do Brasil também, então uma série de atributos que não tem relação nenhuma com o fato de ele estar preso, e que não seria a única causa para alguém se apaixonar por ele. Então, recapitulando, nesse caso aqui dessa fala super breve do Caio Coppola, você tem 2 falácias, que é a falácia da composição, que é você atribuir para o todo algo que é para uma parte só, e depois a falácia da causa única, que você supor que só existe uma causa para uma consequência, para um efeito. E também você tem um erro fatual, que é ele dizer que existe casos estudados na psicologia de paixão por presos, sendo que na verdade o que se estuda é uma parafilia, que é essa excitação sexual por criminosos, por pessoas que cometem crimes violentos, e você vê vários casos na história de pessoas, de serial killers, por exemplo, que estão presos e recebem milhares de cartas de mulheres apaixonadas por eles. Isso é muito comum, isso aconteceu com o Ted Bundy, por exemplo, ou outros criminosos famosos que chegaram a se casar, às vezes, no presídio com suas fãs. Mas isso aí é um desvio de comportamento sexual. Não é algo típico, não é algo comum. E atribuir isso à atual namorada do Lula, sinceramente, é uma falta de respeito tremenda com ela. Quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí envolvendo o namoro do Lula, o casamento dele, eventual futuro depois que ele sair da prisão. E se vocês gostaram desse formato também, mostrando como funcionam as falácias em casos concretos, em casos reais, com exemplos da mídia, com exemplos da rádio, com exemplos de influenciadores. E eu vou deixar para vocês também o link para outros vídeos de um curso de argumentação e falácias que eu tinha começado alguns meses atrás, que ficou inacabado, mas agora a gente pode fazer nesse modelo aqui, fica muito mais dinâmico também. Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!